Deus é inerentemente justo em sua própria natureza. Deus incorpora a justiça. No dia do julgamento, ninguém receberá mais ou menos do que justamente merece. Aqueles que passam pelo julgamento de Deus receberão um de dois resultados: justiça ou graça. Em nossos tribunais humanos, a lei às vezes pode ser leniente devido à incerteza, oferecendo às pessoas o benefício da dúvida. No entanto, no dia do juízo, não há espaço para dúvidas, pois todos os corações são expostos diante de Deus. Nos tribunais terrenos, pode haver casos em que indivíduos recebem mais do que merecem, o que chamamos de injustiça. No entanto, tais ocorrências não podem acontecer no dia do juízo, porque Deus é inerente e perfeitamente justo. Da mesma forma, nos tribunais humanos, há momentos em que as pessoas recebem menos punição do que merecem, mas isso não pode ocorrer no julgamento de Deus, porque nada está oculto para ele. Nada jamais aconteceu além de seu conhecimento e de sua presença onipresente. Portanto, quando a Escritura nos diz que as pessoas serão julgadas, lembre-se disso. No dia do juízo, Deus administrará a justiça. As pessoas não receberão nem mais nem menos do que merecem. Receberão exatamente o que merecem. A história de Sodoma e Gomorra, encontrada no livro de Gênesis, serve como um lembrete sombrio das profundezas que a pecaminosidade humana pode descer e as consequências que pode incorrer. Essas cidades antigas, notórias por sua degradação moral, foram literalmente obliteradas pela ira divina. Embora a imoralidade seja frequentemente um ponto focal nas discussões sobre Sodoma e Gomorra, é crucial entender que foi apenas uma faceta de sua profunda pecaminosidade. Ezequiel 16, versos 49 e 50, fornece uma visão mais abrangente dos pecados que permeavam essas cidades, lançando luz sobre os motivos por trás de seu trágico fim. Sodoma e Gomorra eram emblemáticas do ápice do pecado, caracterizadas por uma multidão de transgressões. Os pecados cometidos dentro de seus muros iam muito além da mera imoralidade sexual. A conta de Ezequiel desvenda a extensão de sua decadência moral. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas não fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Eram arrogantes e faziam abominações diante de mim. Orgulho e arrogância reinavam supremos nessas cidades. Seus habitantes estavam imersos em um sentido desenfreado de autoimportância, levando ao abandono dos princípios morais e uma atitude de altivez. Esse orgulho os cegava para a gravidade de suas ações e os distanciava da retidão de Deus. A indulgência e a glutonaria eram prevalentes. O povo de Sodoma e Gomorra se entregava ao excesso, buscando autossatisfação e prazer sem restrições. Sua busca insaciável por prazer cultivou uma atmosfera de decadência moral que infectou todos os aspectos de sua sociedade. A apatia e a falta de preocupação com o bem-estar dos outros eram marcas dessas cidades. Os habitantes mostravam indiferença pelo sofrimento dos pobres e necessitados em seu meio. Essa falta de compaixão os afastava ainda mais dos valores de amor e caridade de Deus. A complacência e a ociosidade prevaleceram. Um sentido de complacência e letargia espiritual permeava com o povo sem nenhuma inclinação para emendar seus caminhos pecaminosos ou buscar a retidão. Essa complacência aprofundava seu declínio moral. Práticas detestáveis eram abundantes. É evidente que suas ações eram repugnantes aos padrões morais de Deus. Essas práticas detestáveis, combinadas com seus outros pecados, contribuíram para sua queda inevitável. Diante de tamanha pecaminosidade generalizada, o julgamento divino era inevitável. As cidades de Sodoma e Gomorra haviam alcançado um ponto de decadência moral e depravação que clamava por intervenção divina. Sua desafiante desobediência às leis de Deus e seus corações obstinados não deixavam espaço para misericórdia. A Bíblia Sagrada, em Gênesis 18, verso 19,
retrata a intercessão de Abraão em nome dessas cidades. Deus, em sua justiça e misericórdia, estava disposto a poupá-las se mesmo alguns indivíduos justos pudessem ser encontrados. Tragicamente, as cidades estavam desprovidas de habitantes justos, enfatizando a profundidade de sua maldade. A narrativa bíblica de Sodoma e Gomorra, como a dos dias de Noé e da Babilônia, serve como um testemunho sóbrio dos grandes e tremendos pecados que podem afligir a humanidade. Em cada uma dessas instâncias históricas, o nível de pecado havia atingido profundezas tão profundas que a intervenção divina se tornou necessária. Nos dias de Noé, Deus observou a maldade da humanidade e ficou entristecido pelo estado de seus corações. Em Gênesis 6, versos 5 e 6, está escrito: Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. A pecaminosidade da humanidade havia se tornado abrangente, levando à decisão de Deus de trazer um dilúvio mundial para limpar a terra. Da mesma forma, nos dias da Babilônia, a cidade se tornou um símbolo do orgulho humano, rebelião e idolatria. Os líderes da Babilônia se exaltavam acima de Deus, construindo uma torre como um emblema de sua desobediência. Em Gênesis 11, versos 6 e 7, Deus disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma só língua. E isto é o que começam a fazer, e agora nada lhes será vedado do que intentarem fazer. Vinde, desçamos, e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. O julgamento de Deus sobre a Babilônia foi confundir sua língua, dispersando-os pela terra, frustrando assim suas ambições pecaminosas. Voltando a Sodoma e Gomorra, essas cidades eram notórias por sua decadência moral e práticas abomináveis. Embora a imoralidade seja frequentemente destacada, como visto na história de Ló e dos anjos, Ezequiel 16, versos 49 e 50, oferece uma visão mais abrangente de seus pecados, que incluíam orgulho, indulgência, apatia, complacência, ociosidade e falta de preocupação pelos necessitados. Os pecados dessas cidades eram tão graves que Deus fez chover fogo e enxofre sobre elas, destruindo-as completamente como um testemunho de seu julgamento justo. Hoje, encontramo-nos vivendo em um mundo que apresenta semelhanças marcantes com essas nações antigas. O nível de pecado em nossa sociedade moderna muitas vezes espelha os grandes e tremendos pecados do passado. Assim como nos dias de Noé, os pensamentos e inclinações da humanidade podem ser consumidos pelo mal. Testemunhamos orgulho, rebelião e idolatria em várias formas, ecoando o espírito da Babilônia. Além disso, vemos evidências de decadência moral, indulgência, apatia, complacência e desrespeito pelos menos afortunados, muito como os pecados de Sodoma e Gomorra. Em nossa era atual, a bússola moral parece ter perdido sua orientação, com muitas sociedades redefinindo o bem e o mal para atender a seus desejos. O aviso dessas contas antigas é claro. Quando o pecado atinge tais profundezas, o julgamento divino se torna inevitável. É um lembrete para examinarmos nossos corações, buscarmos a retidão e nos afastarmos do caminho do pecado. Devemos lembrar que Deus é justo e seu julgamento é justo, e embora ele seja paciente e misericordioso, chega um ponto em que sua paciência pode dar lugar à justiça. Nos dias de Noé, foi Deus quem enviou o dilúvio mundial como resposta à maldade pervasiva da humanidade. Ele escolheu Noé e sua família para serem salvos, poupando apenas 8 indivíduos: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas do dilúvio. As águas do dilúvio foram um meio de limpeza e renovação da terra, refletindo o julgamento justo de Deus. Da mesma forma, a destruição de Sodoma e Gomorra através do fogo e enxofre foi um ato divino de julgamento.
A decisão de Deus de punir essas cidades não foi obra do diabo, mas uma manifestação da santidade e justiça de Deus. Apenas Ló e sua família foram poupados, sublinhando a gravidade de seu pecado. No caso da Babilônia, foi Deus quem confundiu a língua de seu povo como resposta ao seu orgulho e rebelião. A confusão de línguas foi uma intervenção direta de Deus para frustrar suas ambições pecaminosas, demonstrando sua autoridade sobre as ações humanas. O nível de pecado e imoralidade nesta geração é sem precedentes. O pecado tornou-se mais acessível do que nunca. Estamos familiarizados com os pecados de Sodoma e Gomorra, bem como com a grande maldade da geração de Noé. No tempo de Noé, Deus observou que a maldade da humanidade havia se tornado extremamente grande, com cada pensamento de seus corações continuamente focado no mal. Da mesma forma, estamos familiarizados com a maldade da Babilônia, uma cidade imersa em idolatria, orgulho, arrogância, autoexaltação, devassidão e excesso. No entanto, o que é crucial reconhecer é que nossa era atual aparentemente amalgamou todos esses pecados, criando a sociedade em que vivemos hoje. Conseguimos identificar os vícios de Sodoma, as iniquidades da era de Noé e as extravagâncias da Babilônia dentro de nossa geração. Pode-se examinar meticulosamente cada um desses períodos históricos na Bíblia, escrutinando os pecados prevalentes durante esses tempos e então traçar paralelos inquietantes com nossa sociedade contemporânea. A verdade inegável é que nosso mundo moderno se tornou um receptáculo, mesclando os aspectos mais sombrios da história bíblica em nossas vidas diárias. Quando contemplamos a depravação de Sodoma e Gomorra, a maldade incessante da geração de Noé ou o hedonismo desenfreado da Babilônia, torna-se evidente que esses pecados, outrora confinados a culturas e eras específicas, agora permeiam nossa sociedade, contribuindo para sua decadência moral. O pecado nunca foi tão acessível quanto é nesta geração. Embora o pecado em si não tenha origem nesta geração, a maneira como se manifesta hoje é distinta. Em nosso tempo, pode-se praticamente encomendar o pecado à sua porta. Em contraste, meus pais e eu crescemos em uma era onde o pecado exigia fisicamente sair de casa. A progressão da tecnologia na era digital não apenas tornou o pecado mais acessível, mas também incrivelmente conveniente. Enquanto gerações anteriores podem ter sido protegidas de certas tentações devido a distâncias geográficas ou normas sociais, a sociedade de hoje enfrenta tentações que estão a apenas um clique ou um toque de distância. A metáfora de encomendar o pecado à sua porta é mais do que apenas uma ilustração, é uma realidade dura. Seja engajando-se em conteúdo pecaminoso, participando de ofensas ou caindo em golpes e falsidades, os indivíduos agora podem se envolver em comportamento pecaminoso, sem nunca sair de suas casas. Essa facilidade sem precedentes introduz desafios espirituais acentuados, sublinhando a necessidade dos crentes serem vigilantes em guardar seus corações e mentes em um mundo onde o pecado está literalmente na ponta dos dedos. Em nossa era, o nível de pecado e degradação moral é de fato sem paralelo, e os sinais de alerta estão ao nosso redor. À medida que refletimos sobre os pecados de Sodoma e Gomorra, a grande maldade da geração de Noé e a decadência moral da Babilônia, não podemos deixar de reconhecer as semelhanças impressionantes com nossa sociedade contemporânea. No entanto, há um aspecto adicional e preocupante em nossos tempos que merece discussão: a distorção da moralidade, onde o bem é chamado de mal e o mal é chamado de bem. Um dos desafios mais significativos que enfrentamos hoje é a erosão dos valores morais e a redefinição do certo e errado. A sociedade, em muitos casos, inverteu o entendimento tradicional da moralidade. Ações e comportamentos que uma vez foram universalmente considerados pecaminosos, agora são às vezes celebrados como expressões de liberdade pessoal ou tolerância.
Esse deslocamento para o relativismo moral não é apenas alarmante, mas também uma clara partida dos princípios bíblicos. Essa convergência de transgressões históricas oferece um vislumbre assustador do estado atual de nosso mundo. Não é mera coincidência ou uma evolução natural da cultura humana, mas sim uma orquestração deliberada pelo espírito do anticristo, que tem tramado a queda da humanidade desde o início. Embora o anticristo, como figura definitiva, talvez ainda não tenha se revelado, seu espírito indubitavelmente permeia nosso mundo. Esse espírito não apenas influencia ações individuais, mas molda culturas inteiras, encorajando a sociedade a abraçar e normalizar o pecado. O aumento da imoralidade, o borrão das fronteiras morais e a rejeição aberta dos valores divinos não são apenas tendências sociais. São sintomas de um mundo sob a influência do espírito do anticristo. Esse espírito busca não apenas levar os indivíduos para longe de Deus, mas também criar um ambiente onde o mal é celebrado e a retidão é desprezada. Foi indubitavelmente justo para Deus enviar o dilúvio nos dias de Noé. Foi justo para ele fazer chover fogo e enxofre sobre as cidades ímpias de Sodoma e Gomorra. Foi justo para Deus confundir a língua da Babilônia. Em cada instância, seus julgamentos foram justos e corretos. E se Deus decidir agir em julgamento na geração pecaminosa em que vivemos hoje, suas ações, sem dúvida, serão justas, pois Ele é a própria encarnação da justiça. O livro de Hebreus, no capítulo 9, verso 27, nos lembra de uma verdade eterna. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Este versículo sublinha a certeza do julgamento que espera cada alma, o momento inescapável quando todos nós estaremos diante do trono de Deus. Como mencionei antes, quando o julgamento de Deus vem, há apenas dois resultados possíveis: justiça ou graça. É um pensamento sóbrio que deve nos fazer refletir. Por mim mesmo, posso admitir candidamente que cometi inúmeras transgressões e atos pecaminosos em minha vida que me enchem de vergonha e arrependimento. Portanto, o desejo do meu coração não é receber justiça de Deus, pois sei que mereço condenação. Em vez disso, anseio ardentemente por sua graça e misericórdia sem limites. Esse sentimento deve ressoar em cada um de nós, pois nenhum entre nós está isento de falhas. Todos nós falhamos em alcançar a glória de Deus e estamos em necessidade de seu perdão e graça. Então, à medida que refletimos sobre os julgamentos justos de Deus no passado, reflitamos também sobre nossos próprios corações e nossa necessidade de sua graça. Que possamos, em humildade, buscar seu perdão e abraçar a salvação oferecida através da fé em Cristo, para que quando o dia do julgamento chegar, possamos receber o dom imerecido de sua graça, que sozinha pode nos resgatar das justas consequências de nossos pecados. À luz das verdades expostas e da profunda análise dos pecados que marcaram eras passadas e se manifestam vigorosamente em nosso tempo, somos confrontados com a realidade inegável de nossa própria natureza pecaminosa e da imperiosa necessidade da graça divina. Diante de um panorama tão sombrio, onde o pecado não apenas permeia, mas é glorificado em nossa sociedade, a importância de voltarmos nossos corações para Deus e buscar sua misericórdia nunca foi tão crítica. É crucial reconhecermos que, apesar da escuridão que nos envolve, a luz da esperança brilha incansavelmente através do amor redentor de Cristo. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo não para condenar, mas para salvar. Sua vida, morte e ressurreição oferecem a ponte para transpormos o abismo do pecado e da morte, reconectando-nos com o Pai Celestial. Em Cristo, encontramos não apenas o perdão pelos nossos pecados, mas também a força para superar as tentações e viver uma vida que reflita a sua glória e bondade. Portanto, que este seja o momento de renovar nosso compromisso com Cristo,
reconhecendo-o como Senhor e Salvador de nossas vidas. Que nos agarremos à sua promessa de vida eterna e caminhemos diariamente sob sua orientação e amor. Que a luz de Cristo brilhe através de nós, oferecendo esperança e direção a um mundo que desesperadamente necessita de sua presença salvadora. Hoje, se você está cansado de viver uma vida sem Cristo, quero lhe fazer um amoroso convite. Inicie uma nova vida, apenas com uma pequena atitude, que pode transformar sua vida para todo o sempre. Comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima. Deus é inerentemente justo em sua própria natureza. Deus incorpora a justiça. No dia do julgamento, ninguém receberá mais ou menos do que justamente merece. Aqueles que passam pelo julgamento de Deus receberão um de dois resultados: justiça ou graça. Em nossos tribunais humanos, a lei às vezes pode ser leniente devido à incerteza, oferecendo às pessoas o benefício da dúvida. No entanto, no dia do juízo, não há espaço para dúvidas, pois todos os corações são expostos diante de Deus. Nos tribunais terrenos, pode haver casos em que indivíduos recebem mais do que merecem, o que chamamos de injustiça. No entanto, tais ocorrências não podem acontecer no dia do juízo, porque Deus é inerente e perfeitamente justo. Da mesma forma, nos tribunais humanos, há momentos em que as pessoas recebem menos punição do que merecem, mas isso não pode ocorrer no julgamento de Deus, porque nada está oculto para Ele. Nada jamais aconteceu além de seu conhecimento e de sua presença onipresente. Portanto, quando a Escritura nos diz que as pessoas serão julgadas, lembre-se disso. No dia do juízo, Deus administrará a justiça. As pessoas não receberão nem mais nem menos do que merecem. Receberão exatamente o que merecem. A história de Sodoma e Gomorra, encontrada no livro de Gênesis, serve como um lembrete sombrio das profundezas que a pecaminosidade humana pode descer e as consequências que pode incorrer. Essas cidades antigas, notórias por sua degradação moral, foram literalmente obliteradas pela ira divina. Embora a imoralidade seja frequentemente um ponto focal nas discussões sobre Sodoma e Gomorra, é crucial entender que foi apenas uma faceta de sua profunda pecaminosidade. Ezequiel 16, versos 49 e 50, fornece uma visão mais abrangente dos pecados que permeavam essas cidades, lançando luz sobre os motivos por trás de seu trágico fim. Sodoma e Gomorra eram emblemáticas do ápice do pecado, caracterizadas por uma multidão de transgressões. Os pecados cometidos dentro de seus muros iam muito além da mera imoralidade sexual. A conta de Ezequiel desvenda a extensão de sua decadência moral. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas não fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Eram arrogantes e faziam abominações diante de mim. Orgulho e arrogância reinavam supremos nessas cidades. Seus habitantes estavam imersos em um sentido desenfreado de autoimportância, levando ao abandono dos princípios morais e uma atitude de altivez. Esse orgulho os cegava para a gravidade de suas ações e os distanciava da retidão de Deus. A indulgência e a glutonaria eram prevalentes. O povo de Sodoma e Gomorra se entregava ao excesso, buscando autossatisfação e prazer sem restrições. Sua busca insaciável por prazer cultivou uma atmosfera de decadência moral que infectou todos os aspectos de sua sociedade. A apatia e a falta de preocupação com o bem-estar dos outros eram marcas dessas cidades. Os habitantes mostravam indiferença pelo sofrimento dos pobres e necessitados em seu meio. Essa falta de compaixão os afastava ainda mais dos valores de amor e caridade de Deus. A complacência e a ociosidade prevaleceram.
Um sentido de complacência e letargia espiritual permeava com o povo sem nenhuma inclinação para emendar seus caminhos pecaminosos ou buscar a retidão. Essa complacência aprofundava seu declínio moral. Práticas detestáveis eram abundantes. É evidente que suas ações eram repugnantes aos padrões morais de Deus. Essas práticas detestáveis, combinadas com seus outros pecados, contribuíram para sua queda inevitável. Diante de tamanha pecaminosidade generalizada, o julgamento divino era inevitável. As cidades de Sodoma e Gomorra haviam alcançado um ponto de decadência moral e depravação que clamava por intervenção divina. Sua desafiante desobediência às leis de Deus e seus corações obstinados não deixavam espaço para misericórdia. A Bíblia Sagrada, em Gênesis 18, verso 19, retrata a intercessão de Abraão em nome dessas cidades. Deus, em sua justiça e misericórdia, estava disposto a poupá-las se mesmo alguns indivíduos justos pudessem ser encontrados. Tragicamente, as cidades estavam desprovidas de habitantes justos, enfatizando a profundidade de sua maldade. A narrativa bíblica de Sodoma e Gomorra, como a dos dias de Noé e da Babilônia, serve como um testemunho sóbrio dos grandes e tremendos pecados que podem afligir a humanidade. Em cada uma dessas instâncias históricas, o nível de pecado havia atingido profundezas tão profundas que a intervenção divina se tornou necessária. Nos dias de Noé, Deus observou a maldade da humanidade e ficou entristecido pelo estado de seus corações. Em Gênesis 6, versos 5 e 6, está escrito: Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. A pecaminosidade da humanidade havia se tornado abrangente, levando à decisão de Deus de trazer um dilúvio mundial para limpar a terra. Da mesma forma, nos dias da Babilônia, a cidade se tornou um símbolo do orgulho humano, rebelião e idolatria. Os líderes da Babilônia se exaltavam acima de Deus, construindo uma torre como um emblema de sua desobediência. Em Gênesis 11, versos 6 e 7, Deus disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma só língua, e isto é o que começam a fazer, e agora nada lhes será vedado do que intentarem fazer. Vinde, desçamos, e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. O julgamento de Deus sobre a Babilônia foi confundir sua língua, dispersando-os pela terra, frustrando assim suas ambições pecaminosas. Voltando a Sodoma e Gomorra, essas cidades eram notórias por sua decadência moral e práticas abomináveis. Embora a imoralidade seja frequentemente destacada, como visto na história de Ló e dos anjos, Ezequiel 16, versos 49 e 50, oferece uma visão mais abrangente de seus pecados, que incluíam orgulho, indulgência, apatia, complacência, ociosidade e falta de preocupação pelos necessitados. Os pecados dessas cidades eram tão graves que Deus fez chover fogo e enxofre sobre elas, destruindo-as completamente como um testemunho de seu julgamento justo.